gurizada colorada, mais uma vez estamos aqui para falar do nosso querido Internacional. Hoje teve jogo, né, lá em Mirassol, né, e o Internacional mais uma vez, como sempre, perdeu para o Mirassol por 3-1. Bom, eu quero dizer a vocês o seguinte: o indecente do presidente do Internacional, esse tal de Alessandro Barcelos, deu uma entrevista dizendo que não podia competir com o clube de regatas Flamengo por causa da diferença financeira, né, do investimento do Flamengo, né? Mas ele esqueceu, né, que o Mirassol, que tem um quarto, né, do orçamento para o futebol, né, um quarto do orçamento do Internacional para o seu futebol, né, ganhou do Internacional por 3-1, dando, ó, um chocolate. Um chocolate. Então, presidente, né, o senhor tem que tomar vergonha e parar de dizer besteira. Se você quiser confirmar, você que está me escutando, que está me vendo, quiser confirmar o que eu falei, eu vou colocar aqui na tela, tá bom? O vídeo que eu fiz, né, a comparação de quem ganha futebol, se é dinheiro ou competência. Quem ganha futebol, Alessandro Barcelos, é competência, não conversa indecente. Bom, nós vamos falar um pouquinho do jogo, mas eu estou até muito irritado, né, porque eu, nos dois últimos jogos, eu dei aí uma chance para o Ramon Dias e para o Emiliano, né, para essa dupla familiar aí, né, porque estavam entrando, ainda estão, é claro, é verdade, estão trabalhando com um elenco horrível, ruim demais, né, mas acontece que eles têm dificuldade, né, de fazer os times que eles treinam jogar bola. Estou falando jogar bola, jogar futebol. Eu acompanhei o trabalho deles no Vasco, acompanhei o trabalho deles no Corinthians, né? O Vasco tinha elenco ruim, o Corinthians também tinha elenco ruim, né? E o que eles conseguiram no Vasco foi livrar o Vasco do rebaixamento. No Corinthians fizeram basicamente a mesma coisa, ganharam o Campeonato Paulista, mas o Campeonato Paulista é tão insignificante quanto o Campeonato Gaúcho que nós ganhamos esse ano, que o Barcelos, né, nos ofereceu, nos deu aí, né? Que coisa, né? Então, eu vou começar a cobrar dessa dupla, tá bom? Porque do Barcelos a gente já vem cobrando, né? Essa indecência que ele faz dessa gestão dele. E agora eu vou começar a cobrar, né, do Ramon e do Emiliano. Quero dizer algumas coisas para vocês. Olha, para você fazer leitura de futebol, você não pode ser fanático. Quem é fanático não faz leitura correta de futebol, porque o cara é fanático. Olha, se você que está me vendo agora, você adora o Internacional, que legal, eu também adoro, mas eu não sou fanático. Não sou fanático, eu consigo ler exatamente o que está acontecendo. Eu consigo ler que o nosso elenco é ruim, que os nossos jogadores são velhos, que o Alan Patrick é uma lesma. Se você, às vezes eu vejo, né, uns comentários do pessoal, quanto vai ser o jogo? Vai ser 2-1, 3-1, gol de quem? Gol do Alan Patrick. Todo mundo, Alan Patrick. O Alan Patrick não nos deu nada. O que o Alan Patrick está nos dando é disputar aí para ver se a gente não cai. É uma lesma em campo. Não pode ser capitão do time do Internacional. Não tem perfil para isso. Não tem moral para isso. E aí, né, o Internacional é o mesmo de sempre. Quando eu falei da leitura, é o seguinte: no jogo passado contra o Botafogo, o Internacional melhorou. O que o Internacional fez contra o Botafogo foi o seguinte: jogou um pouquinho com mais vontade. Um pouquinho, como se diz no futebol, mais aguerridos. Só isso.
O Botafogo não jogou coisíssima nenhuma. O Botafogo está muito mal. Então você precisa entender, você precisa aprender a ler quando o seu time joga bem ou quando o seu time domina porque o outro time é muito ruim. Hoje, o Mirassol deu um banho de bola no Internacional. Um banho de bola. Vocês querem ver? Olha aqui, ó. Eu anotei aqui. Vamos lá. Primeiro tempo. Quantas finalizações fez o Internacional? Uma. Para esse clube gigante. Uma. E o Barcelos diz que nós não podemos competir com o Flamengo, mas não podemos competir com o Mirassol também não. Uma finalização que foi a falta que a lesma do Alan Patrick bateu, né, e o Thiago Maia fez o gol. A primeira finalização do Internacional aos 38 minutos do primeiro tempo. Então, é um time indecente. Então eu falo, olha, para os amantes do Alan Patrick, eu sinto muito, tá certo? Mas tem que cair fora. Ele, Bruno Henrique, Thiago Maia e mais um montão. Rapaz, é uma coisa impressionante a incompetência e a desmotivação, o desinteresse desses jogadores do Internacional, que ganham fortunas. Se você se der o trabalho de dar uma olhadinha no meu vídeo, em que eu fiz a comparação entre... Eu usei justamente o Mirassol. O Mirassol tem 1/4, né, da despesa com o futebol. 1/4 da despesa do Internacional. O Internacional, aproximadamente 14 milhões, né, por mês, e o Mirassol, 4 milhões. 4 milhões ou 3 milhões, até esqueci agora, mas acho que é 4 milhões. E aí deu esse banho de bola que deu no Internacional. Então, nós temos que aprender a fazer uma leitura de jogo, uma leitura do elenco, uma leitura do time. O Alan Patrick, mas o Alan Patrick é o goleador. É goleador. O que ele te deu? Conta pra mim. Fale pra mim o que ele deu pra você, que você se diz colorado. O que ele te deu? Nada. É uma barata tonta no meio-campo. Não faz nada. Não produz nada. Completamente desleixado. O primeiro gol do Internacional, né, eu vi um negócio impressionante. Aliás, perdão, o primeiro gol do Mirassol. O tal do Antony conseguiu dar um tapa para dentro do gol. A bola não ia para o gol. Ela estava sendo cruzada. Ele deu um tapa e meteu a bola para dentro do gol. Quer dizer, é uma coisa quase que inacreditável. Você acredita porque você está vendo. Bem, aí eu escutei alguns comentários. A gente escuta cada bobagem. Por isso é que eu digo, não sabem ler direito o futebol. Eu escuto cada bobagem que eu fico impressionado. Temos que ver o preparador de goleiros. O preparador de goleiros, né, está fazendo um mau trabalho porque o Rocher está falhando, não agarra nada. O Antony é pior que o Rocher. Gente, deixa eu explicar para vocês. Um treinador de goleiro, um preparador de goleiro, muito bom, mas muito bom, que não deve ser o caso do nosso aí do Internacional, mas um muito bom, o máximo que ele vai fazer é ajudar a aprimorar a técnica do goleiro. Só isso. Ele não faz mais nada. Ele só vai ajudar a aprimorar a técnica. Né? A habilidade que o Antony tem, ele adquiriu por conta dele. O Rocher resolveu ser goleiro por conta dele, porque ele entendeu que ele tinha habilidade para ser goleiro. Agora, o preparador de goleiros vai fazer o quê? Vai fazer o Antony, mão furada, deixar de tomar frango? Como? De que jeito? Então, parem de falar bobagens. Estão falando bobagens. O preparador de goleiros, não me interessa se é bom ou se é ruim, mas ele não vai resolver o problema do Rocher e nem do Antony. Bem, o Ramon e o Emiliano entraram no primeiro tempo com o mesmo esquema que tinham jogado contra o Botafogo, né? E eu, modéstia à parte, eu
consigo ler muito bem essas coisas, e eu sabia que o Internacional não tinha jogado coisíssima nenhuma contra o Botafogo. Ah, mas... Porque as pessoas... É o seguinte... Ah, mas o Alan Patrick bateu a falta, fez o gol. O Alan Patrick bateu o pênalti, fez o gol. Eu já falei isso. O Alan Patrick bate pênalti muito mal. Muito mal. Não deveria bater pênalti. O Alan Patrick não deveria nem estar jogando. Então, a gente está vendo coisas aí no Internacional absurdas. O Ramon e o filho dele, eles vão ficar, na verdade, igual o barata tonta. Porque eles não sabem direito o que estão fazendo ainda. Até, entre aspas, a gente, né, perdoa um pouquinho, porque estão entrando e tal, essa coisa toda, mas, caramba, o que vai acontecer? Alguém, né, como eu disse, falou a besteira de dizer para ele, por exemplo, que ele fez mal em substituir o Alan Patrick. Ele disse, não, eu admito, eu fiz mal. Nunca mais ele vai substituir o Alan Patrick, e esse traste vai continuar, né, trotando no meio do campo, fazendo absolutamente nada. Gente, olha, eu podia até falar aqui, eu anotei muita coisa. O Internacional no segundo tempo, eu falei que no primeiro tempo o Internacional fez, primeiro tempo, uma finalização, 2 finalizações, uma para fora e uma para dentro, que foi a do Thiago Maia, aos 38 minutos a primeira. No segundo tempo, o Internacional fez 2 finalizações para fora e uma no gol. Né? Alguém lá atrasou para o goleiro, nem me lembro quem foi. Enfim, então é uma pobreza, não tem transição rápida, é um time lento, molenga, desinteressado. Nós temos, aliás, nesse vídeo que eu sugeri a vocês, vocês deviam dar uma olhadinha lá, né? Eu tenho as diferenças de salários, né? Poxa, o jogador que ganha mais no Mirassol, se eu não estiver enganado, é o Felipe Jonathan, 190 mil. O lateral esquerdo do Mirassol, o Reinaldo, que fez aquele gol como queria, entrou dentro da área, o Antony abriu o cantinho para ele chutar, impressionante, ganha 130 mil reais. Muitíssima menos vezes, né, do que o seu Borré, 1.700.000, seu Alan Patrick, 1 milhão e tanto, seu Bruno Henrique, 520 mil, e por aí afora. Então é um absurdo o que se vê. O conselho que eu dou para vocês é o seguinte, gente, você ama o Internacional? Que bom, eu também amo. Minha esposa também ama, né? Nós somos colorados, eu assisto o Internacional quando era pequenininho, desde os eucaliptos. A maioria de vocês que está me assistindo agora nem sabe como eram os eucaliptos, né? Então eu amo o Internacional. Mas eu não sou mais, né, como eu era naquele tempo, fanático. Naquele tempo eu era fanático. Nossa, não, hoje não. E hoje eu consigo fazer uma leitura melhor. Você precisa fazer uma leitura melhor, né, para que a gente não se iluda. A gente não pode se iludir. Eu já falei várias vezes, ganhamos o Campeonato Gaúcho como obrigação, porque o Grêmio estava morrendo, que era o único clube que podia nos tirar o título. Os outros, infelizmente, não conseguem, não dá, né? Então, mas que o Roger, porque... Gente, não significa absolutamente nada. Tem um outro vídeo no canal que vocês deviam ver também. Sabe por quê? Porque ilustra muito bem o que eu estou falando para vocês. O Internacional está há 46 anos sem ganhar um título brasileiro. Sabe por quê? Tá lá no... Eu vou botar aí na tela. Coloca na tela também. O Inter sem Brasileirão. 46 anos. 46 anos. É time copeiro. Todo time ruim, elenco ruim é copeiro. Por quê? Porque só consegue ganhar Copas. Só consegue disputar título em Copas.
porque o elenco é ruim, o time é ruim. E as Copas é tiro curto. Tiro curto favorece time ruim. O brasileiro, como é um tiro longo, Internacional 46 anos sem ganhar título. E pelo jeito vai ficar muito tempo ainda. Bem, a respeito do jogo, né? O Internacional não jogou nada, tomou um chocolate do Mirassol. Time organizado do Mirassol, jogadores praticamente sem cartaz, digamos assim. Né? Nenhum deles é o Borré, nenhum deles é o, né, seja lá quem for, o Alan Patrick. E dão um chocolate no Internacional. O Internacional jogou o primeiro tempo muito mal, muito mal. Né? O Mirassol adiantou as linhas todas, pressionou o Internacional o tempo todo, né? Teve a posse de bola o tempo todo e conseguiu fazer 2 gols. Né? Bem, o Mirassol, né, no segundo tempo, como todo mundo faz, o Mirassol baixou as linhas e passou a jogar no contra-ataque. Estava ganhando de 2-1, né, e o Internacional, então, ganha um pouquinho de campo. Não muita coisa, porque o Mirassol continuou, de certo modo, mesmo no contra-ataque, pressionando. E fez, inclusive, o 3º gol e poderia ter feito mais. Né? Então, gente, olha, deixa eu explicar para vocês o seguinte. A nossa situação nesse momento é muito ruim, né, do nosso Internacional, do nosso Colorado. Nós não ganhamos nada esse ano e nem vamos ganhar. Com exceção, como eu já disse, do Campeonato Gaúcho, que a única coisa que valeu foi tirar o Octa, né, das mãos do Grêmio. Só isso, mais nada. Então não ganhamos nada, e nem vamos ganhar. A nossa situação é complicada, tem jogos ocorrendo aí, vão ocorrer outros jogos aí no final de semana, e o Internacional, se bobear, vai ficar na beira do rebaixamento. Eu até acho que o Internacional não vai ser rebaixado por um motivo muito simples. Os 4 que estão lá atrás não ganham de ninguém, pô. Então eles não têm poder de reação, eles não vão conseguir reagir. E o Internacional vai acabar escapando. Né? Mas eu acho, para nós que somos colorados, que somos, né, apaixonados pelo Internacional e sabemos a grandeza do Internacional como clube, é muito pouquinho. Muito pouquinho. E isso sem contar, né, o temor, o medo que acaba nos atingindo, né, quando nós pensarmos aí na temporada que vem. Porque nós vamos ter ainda o indecente do Barcelos aí à frente do clube, né, sem dinheiro, sem poder fazer grandes contratações. Né, esse elenco, a metade tinha que ser mandado embora. E aí eu não sei o que vai ocorrer. Bom, mas enfim, a gente costuma dizer que o que vale é o coração, né? E o coração, no nosso coração mora, né, reside, habita o Esporte Clube Internacional e nós vamos continuar torcendo, não vamos jamais deixar de torcer. Agora, vamos cobrar. Né? Eu gostaria muito que muitos de vocês que estão me assistindo, né, deixassem de lado um pouquinho, né, o chamado fanatismo, né, e aprendessem, procurassem aprender melhor a fazer a leitura dos jogos, a leitura do elenco, dos treinadores, né, da direção e por aí afora, para que a gente não se iluda, porque não tem coisa pior do que a gente ficar iludido. Nós começamos um ano como começamos esta temporada, o Internacional vai ganhar tudo, o Internacional vai competir, né, vai disputar o título em todas as competições e tal, e olha no que deu. Nada. Então, vamos aprender um pouquinho disso aí, que é para a gente poder ajudar de alguma forma. Continuar torcendo e poder ajudar. Porque se a gente não se ilude,
né? Se você pode contestar o que você está vendo dentro do campo, o que você está vendo, né, na gestão do clube, enfim, vai ser melhor. Tá bom? Olha, até o próximo jogo. O próximo jogo, deixa eu ver aí, eu acho que é contra o Sport no Beira-Rio. Né? Eu acho que é isso. Sport no Beira-Rio. Vamos ver o que dá. O Sport é o Lanterna. Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Saudações coloradas para todos vocês, gurias e gurias. E até o próximo. Tchau, tchau.